O governo Lula chega à sua metade com diversos problemas e desafios. Começa agora JBR News. Depois que o governo apresentou a portaria que libera as emendas orçamentárias, as coisas andaram um pouco no Congresso na terça-feira. Foi votado o programa que renegocia a dívida dos estados e foi aprovado no Senado o nome dos 3 novos diretores do Banco Central. Mas diante da extensa pauta que ainda resta ser votada daqui até o final do ano, o avanço foi em passos de tartaruga, porque as coisas mais complicadas, as coisas mais importantes para o governo ainda não foram votadas. Ainda não há muita definição sobre como é que vai avançar o pacote de ajuste fiscal, o pacote de corte de gastos, e também há um grande problema com relação ao próprio orçamento. A não aprovação, especialmente da lei de diretrizes orçamentárias, mas também do orçamento do ano que vem, pode provocar um apagão orçamentário. Se o país começar o ano sem a aprovação da lei de diretrizes orçamentárias, que já devia ter sido aprovada no início do primeiro semestre, no final, do primeiro semestre, o que acontece? O governo fica sem a possibilidade sequer de fazer a liberação de 1/12 do recurso previsto no orçamento a cada mês. Então, é uma situação muito complicada que gera o que os economistas chamam de shutdown no orçamento. Um problema muito sério, então há um grande foco agora para aprovar pelo menos a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Enfim, é nesse clima que as coisas andam ali. E é justamente nesse momento que o presidente Lula tem que se afastar durante um período por causa, enfim, da cirurgia de emergência que ele precisou fazer, consequência daquela queda que ele levou há algum tempo atrás, que bateu com a cabeça no chão lá no Palácio da Alvorada. Esses são diversos problemas, então, que estão sendo vividos agora justamente no momento em que o governo chega ao final da sua primeira metade, vai entrando então na sua segunda metade. E aí uma pesquisa do Instituto Quest aponta para os desafios e problemas que o governo enfrenta exatamente nesse momento em que então chega à sua metade. Segundo a pesquisa Quest, numa comparação com as pesquisas que foram feitas nesse mesmo momento, metade dos governos anteriores, esse terceiro governo Lula, ele só é melhor do que o segundo governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, que chegava a sua metade com 25% de aprovação do governo, e melhor do que o governo Michel Temer, que herdou ali o governo de Dilma Rousseff quando ela sofreu impeachment. Michel Temer chegou a esse momento da metade com 13% de aprovação. O momento atual do governo Lula é pior do que o do Bolsonaro na sua metade, que era 35%, do governo Lula agora é 33% de aprovação, é pior do que o do primeiro governo Lula, 41%, é pior do que o governo Dilma, o primeiro governo Dilma, que era 62% de aprovação, e bem pior do que o segundo governo Lula, que foi o auge da popularidade de um presidente da República no país, onde a aprovação do governo do presidente Lula naquele momento era de 73%. Então esses dados mostram o imenso desafio que o presidente Lula enfrenta agora na sua metade. A aprovação pessoal do presidente teve uma pequena melhora, segundo a Quest, mas uma melhora dentro da margem de erro. Passou de 51% na rodada anterior para 52% de aprovação do pessoal do presidente Lula. Mas a desaprovação do presidente Lula aumentou também de 45% para 47%.
E aí, como a gente dizia, a avaliação do governo teve uma ligeira melhora dentro da margem de erro, de 32% para 33%, e ficou mantida a avaliação negativa de 31%. Então, isso tudo gera esses desafios. Quer dizer, o governo, nesse momento, nessa sua metade, ainda continua enfrentando muito seriamente problemas na relação com o Congresso, que estão se refletindo nesses problemas todos ali com relação à aprovação do ajuste fiscal, do corte de gastos. Problemas relacionados à questão de liberação de emendas orçamentárias que chegaram a uma situação aguda com a decisão do ministro Flávio Dino de manter o rigor com relação à liberação dessas emendas, mas é um problema que já vem acontecendo há muito tempo ali no Congresso, pelo menos, talvez até desde o início desse terceiro governo Lula. E essa questão da cirurgia acendeu sinais amarelos com relação à própria disposição, o vigor do presidente Lula com relação à sua saúde. O presidente Lula já está com 79 anos de idade. E será que terá mesmo vigor físico para disputar uma nova eleição em 2026? E não disputando uma nova eleição, como é que fica a sua sucessão? Porque não houve até agora nenhuma clareza com relação a qualquer possibilidade de alternativa ao presidente Lula, se ele não for o candidato do seu campo de governo. Então, isso tudo mostra um cenário que agora se mostra aí muito complicado, muito desafiador para agora o início dessa segunda metade de governo Lula, que vai começar a partir do ano que vem, a partir de janeiro do ano que vem. A gente aqui vai ficar sempre acompanhando tudo e pedindo a você que comente aí embaixo. O que você acha do atual governo? O que você acha na comparação com os governos anteriores? O que você acha na comparação com os governos de outros presidentes? Comenta aí, a gente vai gostar de saber. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com e se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Muito obrigado e até a próxima.